Estamos agora no 6º episódio do Camada Cast. Me chamo Murilo Galindo e ao meu lado... Glaucio Bernardelli. E hoje temos aqui essa presença ilustre, meu veterinário, meu não, né, da Coca, meu amigo, cliente, Rogério, que já faz um tempo que eu quero conhecer essa história. Tudo bem, Rogério? Fala com a gente. Tudo jóia, Murilo? Tudo jóia. Gente, é um prazer em grande estar aqui, é uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço. Primeira vez, assim, parabéns para vocês por essa iniciativa. Gratidão. De conhecer as camadas das pessoas, né? É isso. E aí a gente está aqui para tirar algumas camadas e tá dividindo experiências aí com vocês. Receba. Esse é o propósito. A ideia é essa. Né? A gente desconstruir para transformar e viver o extraordinário. Fala, dono Glaucio. A proposta desse podcast é justamente conversar sobre a história das pessoas, conversar sobre o processo, as jornadas, tudo que foi integrado para chegar na pessoa que você se tornou hoje, todos os desafios, todas as vitórias, as conquistas, os percalços. Sim. Então nós vamos explorar isso aí o máximo que você nos permitir. Espero aí colaborar aí. Por onde você trilhou, né? Que você gosta muito de trilha também. Opa. Sim. Então você E hoje vai dar um rolê de bronco. Hoje vai dar um rolê de bronco. Lindo demais. Lindo. E por onde a gente começa, Rogério? Fala aí. Vamos lá. O Rogério é um paulistano, né? Filho do seu Adão, da dona Desilda, casado com a Eliana Santos. E eu tô aqui em Rolândia há 25 anos. Eu sou de São Paulo, capital. Aí fui estudar em Presidente Prudente. E aí é onde eu comecei a minha trajetória aí na veterinária. Então eu estudei lá na UniOeste. Então ali já começou a minha transição de enfrentar o mundo. Que ali eu estava sozinho, não tinha ninguém, numa cidade que eu não conhecia ninguém. E ali é onde eu comecei, né? Enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, lidar com pessoas. Porque antes você tem a proteção ali dos seus pais, na sua casa, né? Sim. E ali não, você tá... Eu acho que todo mundo tinha que estudar fora. Né? Sair da zona de conforto. Então, assim, eu falo que eu saí de casa com 17 anos, né? Isso já faz 31 anos e não voltei mais, né? E aí eu vim para Rolândia, depois que eu me formei, assim que eu me formei, eu vim para cá. E aí onde eu comecei a minha trajetória como veterinário, né? Comecei trabalhando ali na Vila Oliveira, trabalhei 10 anos lá. Aí depois eu fui para Ibiporã, eu trabalhava em Ibiporã e em Rolândia. Que legal. E essa vontade de ser veterinário? Porque geralmente as pessoas que querem se tornar veterinário, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. Eu mesmo já quis fazer veterinário, inclusive é uma curiosidade isso, quando eu saí do colégio, porque eu sempre gostei muito de animal. Mas o seu, qual que foi a paixão, o que despertou no primeiro momento? O que eu falo, ser veterinário não é só gostar dos animais. Tá? Porque a gente não mexe só com aquele cachorrinho branquinho, bonitinho. A gente tem que lidar com muitas situações, com morte, com ferimento, com maus tratos. Então, assim, não é só aquela coisa. Eu amo os animais, não, eu vejo que você tem que ter um dom. Sim. Tá? Porque você tem que fazer coisas que, de repente, você não estudou para aquilo, mas você tem que acabar fazendo, tipo, uma eutanásia, né? Então, assim, são coisas pesadas. E simplesmente eu gostando dos animais, eu não vou conseguir fazer isso. Né? Assim, exercer a profissão. E a veterinária não é só cuidar de animais. A veterinária é cuidar do ser humano. Tá? Não sei se vocês sabem, mas os mercados têm veterinário responsável. E eu trabalho para 3 redes de supermercados. Né? Então, mas o que o veterinário faz no mercado? Então, eu tenho que ver a qualidade da carne, né? Como chegou esse produto, as boas práticas dos funcionários, né? Como eles estão manipulando aquele produto, aonde aquele produto é conservado, né? Até chegar no consumidor final. Que legal. Então, isso tem uma responsabilidade também que o veterinário faz. O metrô de São Paulo tem um veterinário que cuida do controle de roedor. Nossa, olha que legal. Caraca, mano. Então, assim, Você vê, né? a veterinária, ela é muito ampla. Ela não é só cachorro e gato.
Então a gente fala assim, e ela deve ser muito mais reconhecida, porque às vezes o pessoal fala de veterinário como se fosse um, né? Uhum. E porque a gente cuida da saúde humana, Sim. né? A vigilância sanitária tem um veterinário que vai Uhum. cuidar das questões de zoonose, né? Que são as doenças passadas dos animais pra gente. Então a gente tem que ter esse controle. Isso é um veterinário que é responsável. Então a gente Uhum. tem que ter a noção da saúde humana e da Sim. saúde animal, casar isso daí para a gente dar uma qualidade de vida para as pessoas. Né? Com Então, certeza. a veterinária, assim, eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, Uhum. porque todo dia eu acordo e vou fazer aquilo que eu amo, Que legal. e faço com prazer. E tô nisso há 25 anos e se eu tiver que trabalhar lá 15, 16, 24 horas fazendo o que eu faço de boa. Uhum. E naquela época, antes disso, eles falaram, não, vou virar veterinário. Como é que foi? Alguém que você viu? Foi... Não, minha família, eu sou o primeiro veterinário, Uhum. né? E meu pai criava cachorro, aquela Uhum. raça dog alemão, Sei. aqueles cachorros grandes e tal. Lindo. Uhum. Então eu, assim, com 5, 6 anos eu já fazia parto. Olha só. Então a cachorra tava lá criando e tal, e eu ajudava ele. Então Uhum. ali eu acho que já foi o meu despertar Sim. para estar na profissão. Né? Então, como ele criava, eu ajudava ele nos partos. Né? Eu lembro a primeira cirurgia que eu acompanhei o veterinário que fazia com a Olha gente, que legal. que atendia a gente, né? Que foi a Uhum. mastectomia de uma cachorra que a gente teve. E ali veio a paixão. E eu nunca, já fiz várias coisas, né? Mas nunca pensei em fazer algo diferente da veterinária. E hoje eu tô aí, trilhando aí com a cachorrada, gataiada, com os bichos aí. Que show. Mas você tava falando aí, na hora que você falou assim, veterinário também cuida de gente. Sim. Na hora, eu como psicólogo, o que que eu pensei? Todo pet tem uma rede de apoio ali, tem família. Né? Eu tô falando com o pai da Coca aqui, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, né, no cuidado, no trato com os humanos que levaram o pet até você. E eu fiquei pensando muito nisso, porque o meu irmão, o cachorro dele, o Forrest Gump, ele ficou doente uma vez. E muito doente, e ele levou num pet. Ele levou no pet shop e ficou um dia e meio esperando alguém fazer alguma coisa. Mas agora já não. Aí ele pediu pra tirar, pra trocar, pra ir pra outro lugar. Porque agora já não pode mais e não sei o que, não sei o que. Eu falei, Gué, o que que tá acontecendo? Ele falou, eles não dá mais pra transferir o Forrest Gump, e eles não estão fazendo nada. Eu falei, então deixa que eu resolvo. Cheguei lá e falei, vim buscar o cachorro. Mas eu. Shh! Parou. Nós vamos pegar ele aqui e vamos embora com ele. Então tá bom. Aí pegamos o cachorro, levamos, ele tá vivo até hoje. Ele ia ter morrido lá na maca e eles estavam deixando no paliativo pra morrer. Por falta de cuidado. Por falta de afeto, falta de perceber o quanto nós estávamos dedicados a cuidar do cachorro. O Forrest Gump tá vivo, felizão, se divertindo forte, parrudo. A gente tem que ter um negócio que chama empatia, Exato. certo? Tanto que eu te falo assim, porque eu me formei em psicanálise. Né? Então o Rogério é veterinário, o Rogério é empresário e agora ele também é psicanalista. Por que que eu fui estudar psicanálise? Porque eu preciso entender o outro lado. Eu preciso entender o responsável pelo animal. Perfeito. E eu preciso saber a dor dele. E, consequentemente, a dor do animal. Porque uma coisa está ligada com a outra. Eu falo que eu fui estudar psicanálise, por quê? Porque muitas das minhas consultas não era por animal, era pro dono. E como eu falo que eu tenho o dom da escutativa, né? Isso é um diferencial, porque as pessoas vão lá para serem ouvidas. Eu vou lá, uma senhora leva o cachorrinho dela, ela vai falar do filho que não dá atenção, dos netos que não frequenta, entendeu? Não tem nada a ver com o que eu tô lá para fazer. Mas eu tenho que ter a sensibilidade para acolher aquela pessoa. Sim. E fazer o meu diferencial. Então, quando eu falo assim, mas isso é o Rogério, tá? Então, eu procurei isso porque, assim, eu tenho funcionários, eu tenho que saber a dor deles, né? Eu tenho que saber como que um tá... Por que que tal pessoa tá agindo dessa forma? Por que tal pessoa? E é um negócio que eu aprendi que eu falo, seja curioso, não julgue, seja curioso. Porque se a pessoa tá com uma dor, ou ela tá com uma atitude, ela tem um porquê de estar com aquela atitude, né? E cabe a mim entender aquilo
para eu me blindar ou eu me defender de certas coisas. Porque eu já pego muitas vezes lá clientes alterados, que às vezes agressivos com a gente. E eu treino a minha equipe para falar, isso daqui não é pessoal, gente. Uhum. Eles não sabem quem é nós. Exato. Ele tá com um problema. Sim. E coloquem na cabeça de vocês, estamos aqui para resolver problemas. Se sejam pequenos ou grandes. Estamos aqui para resolver problemas. Né? Então, se a pessoa chega... Eu já atendi uma pessoa, 10 horas da noite, que me chamou de ladrão. Pelo custo que iria ficar o tratamento. Nem tinha ficado, queria ficar. Se eu levo para o meu pessoal, eu vou discutir com o cara. Como você fala isso de mim? Você nem me conhece. E aí o que acontece? Eu simplesmente ouvi. Ele falou que o preço disso, mas eu sei que ele atropelou o cachorro estava com a perna toda machucada e tal, né? Então aquela situação de culpa por ter feito, de ver o cachorro naquela situação, que ele não... Quem quer ver isso? Né? E aí você é o para-choque, você ali é o muro que está na frente. Uhum. Ele vai descarregar a mulher cobrando ele por uma atitude que faça. E ele falou, como você vai me cobrar isso se fulano não me cobra isso? Eu falei, mas onde que tá fulano agora? Ah, tá na casa dele. Eu falei, eu tô aqui atendendo o senhor. Não, porque é caro. Aí eu já falo, o que é caro? A pessoa já não responde. Eu falo, caro para mim é aquilo que eu pago e não recebo. Uhum. Então vamos deixar o animal aqui, né? Deixa ele aqui, eu vou fazer o meu trabalho e depois o senhor vem buscar e eu quero que o senhor me fale se ficou caro ou ficou barato. Aí eu fiz lá o procedimento, terminei meia-noite, liguei para ele vir buscar o animal. Quando ele chegou com outra postura. Rogério, eu sei que a gente brigou ali e tal, anteriormente. Eu falei, eu não briguei com ninguém, né? Uhum. Eu falei, eu sei que a gente, né, brigou. Você não quer ser meu amigo? Eu falei, a gente já é amigo a partir do momento que o senhor entrou aqui. Legal. Hoje, o que acontece? Ele me vê na rua, ele pode estar do outro lado da rua. Ele grita, ó, o pediatra do meu cachorro. Uhum. Certo? Se eu bato de frente com ele, se eu vou na defensiva com ele, o que eu teria? Uma pessoa que estaria falando mal de mim na cidade. Hoje não, hoje ele é uma propaganda minha. Que legal. Né? Então ele expõe isso daí. Então a gente passa por muito, eu há 25 anos, e eu tenho muita história para falar. Uhum. Né? Coisas boas, coisas ruins, mas eu digo assim, e eu procurei todos esses estudos porque eu preciso me blindar. E eu não posso me envolver com todos os problemas. Totalmente. Imagina. Principalmente do animal. De chegar ali, acontece muito isso tem estudos, tá? Então você fecha um diagnóstico, o cachorro tem um tumor. E aí você vai ver o dono tem o mesmo tumor no mesmo órgão. Tá, pega. Cara, que doideira isso, né? Olha a nossa responsabilidade com isso. Como Muito que grande. eu vou falar para uma pessoa se é paliativo, não tem muito o que fazer, ou que você tá entendendo? Então, se eu levo isso pro meu emocional, como que fica a minha cabeça? Sabendo que aquela pessoa que tá ali perto de mim pode morrer com a mesma coisa, e ele cria uma expectativa, ele transfere isso pro animal. Ele vai ficar curado porque eu também quero ficar curado. E eu não quero ver meu bicho morrer, e se ele morrer, eu sou o próximo que posso morrer. E aí você saber lidar com as palavras, lidar com essa emoção, porque existe uma energia daí numa sala dessa. E aí se eu não me blindo, como que eu chego em casa? Como que eu vou falar com a minha esposa? Como que eu vou deitar e vou dormir? Né? Não sei se vocês sabem, mas na veterinária é onde ocorre o maior índice de suicídio na área da saúde. Eu não sabia disso. Por quê? Porque a gente lida com a morte 5 vezes mais do que qualquer outra área. Os meus pacientes vivem menos. A média de vida hoje de um animal é 15, 16 anos. Né? Os meus pacientes, de repente, os donos deles não têm os recursos necessários para a gente desenvolver um trabalho. E aí esse animal não é tratado, ou demoram a pedir ajuda ou socorro ali.
E às Principalmente vezes, porque o animal é não verbal, então ele não vai falar onde tá doendo, como tá doendo. e é Pra isso. descobrir, às vezes, é tarde, né? E aí a gente tem, por exemplo, eu fui para psicanálise também, por quê? Porque eu tenho que ter a leitura não verbal. Uhum. O animal não fala. E muitas vezes o dono não fala, porque ele pensa em julgamento, Sim. né? E o veterinário não está ali para julgar, ele está ali para ajudar tanto o dono como o animal, né? E muitas gentes falam assim: "Ah, eu vou fazer veterinária porque eu gosto de bicho, não gosto de gente", né? E não funciona desta forma. Ô, licença aqui. O índice de suicídio entre médicos veterinários é alarmante, sendo estimado de 2 a 4 vezes maior do que o da população em geral e consideravelmente superior ao de outras áreas da saúde humana, no Brasil e no mundo. Caramba, Por Cara, quê? que esse doideira, né? dado é novo pra mim. Porque essa situação, se eu não souber lidar com as emoções, cara, você fica doente. Uhum. Caraca. Né? E essa geração de hoje é mais complicada, porque não busca esse conhecimento e qualquer lapada já Expande. não É o aguenta. que você falou, Uhum. né? O cara fecha um plantão e já deu burnout. Já deu burnout, né? Não aguenta a pressão, porque a pressão, gente, eu falo assim, a pressão no médico veterinário ela é muito grande. Porque às vezes a pessoa chega lá, o animal tá 5, 6 dias sem comer, ele paga uma consulta, o que que ele tá fazendo? Ele tá transferindo a responsabilidade dele para um profissional. E muitas vezes você não vai salvar aquele animal. E aí a gente vê aquela situação. Você salvou, você fez a sua obrigação. Morreu, você matou. Uhum. Né? E é do ser humano. 10 elogios não faz o mesmo efeito de uma crítica. É verdade. Né? Então, às vezes você é criticado, você é julgado e isso... Né? Eu, quando perco um paciente, eu fico uns 2, 3 dias analisando o que, que eu poderia ter feito de diferente, o que, que eu não poderia ter feito, né? Para chegar num consenso, para falar, não, tá tudo certo. Eu não sou Deus, eu não vou salvar tudo, Sim. né? E eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer o meu melhor com o que eu tenho ali, Uhum. né? Então, por isso que hoje a gente tem um hospital 24 horas, super estruturado, né? Temos parcerias com outros profissionais, porque eu falo assim, estamos aqui para resolver. Não é aquela coisa, você chega lá, ó, agora você vai fazer exame em outro lugar, Uhum. agora Já você tem vai em tudo outro lá. lugar fazer outro exame, depois que você pegar todos os exames, você volta aqui. É Igual tudo a lá. gente na Levei linha a humana. Coca, meu. A Coca tava, né, com a doença do carrapato, provavelmente, né? Sim, Cara, e ela foi ficando sem comer em casa e a barriga dela foi ficando roxa lá, apática, amarela. amarela. Cara, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei com o doutor Rogério, falei, meu, eu vou levar ela lá. Aí já tem os hemogramas, todo o laboratório lá é Então, bem, assim, a bem gente faz tudo completo. na hora. Tudo na Então, hora. acabou a consulta, você já tem um diagnóstico. Uhum. Né? A gente já tem todos os resultados dos exames que a gente tem o laboratório próprio ali. Né? A gente tem o setor de imagem que já faz o ultrassom, o raio-x. Né? Aí eu te pergunto, Murilo, quando ela Coca ficou lá internada, que ela ficou acho uns 2 dias, Uhum. você viu aquela mucosa, qual que é a sensação que você teve? Qual que é aquela angústia ali que você... Cara, é um negócio que, pô, você fala pai de pet, né? A Coca a gente pega um amor gigantesco, né? E aí você tem que levar onde você sabe que as pessoas vão ter a empatia, que vão ter o amor pelo seu cachorro. E aí eu fico muito tranquilo porque eu sei que vocês vão fazer o possível para deixar o cachorro melhor, o animal que entrar lá melhor. Então é muito uma relação de confiança, né? Mas como a gente pega o amor, não tem como. Eu não tenho filho ainda. Eu falei, a gente falou sobre isso de manhã e como a Coca me ensina em muita coisa. Aí você falou das doenças que tem nos cachorros, o Ted, né, que é o cachorro da minha mãe, mas quando eu morava junto com ela, eu tinha muito problema urinário, assim, sabe? Numa época. E foi onde ele teve aqueles problemas urinários também. Tinha pedra, lembra? No rim, Uhum. fez cirurgia. Então é assustador isso até, falar a verdade, porque eu me recordo que o mesmo problema que eu tinha. E assim, uma pergunta. Os cachorros, ele tem a tendência de puxar o dono. Uma pessoa que... Um cachorro mais bravo, é mais pelo tratamento e puxar o dono ali ou não? É comportamento. O cachorro tem muito leitura corporal. Uhum. Quando você chega em casa e aí você fala, ele sabe que fez coisa errada. Ele não sabe o que, que ele fez de errado ou de certo.
certo? Ele não tem esse discernimento. O que que acontece? Você chegou em casa, todos os dias você chega e fala, oi, Coca, tudo bem, então? Aí ela foi comer o teu sofá. Uhum. Você já não fala Coca. Oi, Coquinha. Você fala Coca. Fala grosso. Já bato a Uhum. porta mais forte. Já vou pisar mais firme. Sim. Entendeu? Ela vai ver seu rosto. Você já franziu a testa. O que que ela já leu com você? Opa, peraí. hostil. Não é o dia. Ele não chega assim. Se ele chega assim, tem coisa errada. Mas ela não vai associar que ela comeu, porque ela comeu aquele sofá de manhã. Sim. Um cachorro, para você corrigir ele, você tem que corrigir em 2 segundos. Tem que ser na hora, no ato que está ocorrendo. Né? Então, por isso que a gente fala, não tem essa coisa, ele sabe. Ele não tem esse discernimento que tem. E aí a gente até fala recentemente, assim, tem coisas assim, pai de pet, mãe de pet, né? Isso é bonito, sim, pra gente dar uma floreada, mas isso Sim. não é bom. Sim. Isso não é bom para o animal. Sim. Ele tem os instintos dele. Certo? Lá dos lobos, cachorro fazia buraco. É. Hoje cachorro anda na rua com um sapatinho, É bem isso. né? E isso é um crime que a gente fala. Aham. Por quê? O cachorro transpira por onde? Pelos coxins né, da patinha e pela língua. Aí eu tô colocando um sapato nele para ele andar na rua. Ou eu tô colocando ele num carrinho de bebê para andar no shopping. E aí o cachorro não tem esse contato com o chão. E aí o que que ele vai acontecendo? Eu vou humanizando os animais. E aí ele vai perdendo as características dele também. Mas tem os instintos, Sim. né? Um cachorro pequeno, eu tenho um controle ainda dele. Mas e um cachorro grande? Tipo assim, eu pegar um pitbull pra dormir na minha cama. O dia que ele enfesar e ele achar que a cama é dele e ele quiser que eu saia da cama. O que que você acha que vai acontecer? É perigoso. Briga de território. Os acidentes ocorrem por falta de desinformação, Uhum. né? Tipo lá, eu vi você postou uma foto beijando a Coca. Uhum. Eles gostam desse beijo? Não gostam. Eles aturam, porque vocês são os donos. Então Sim. eles aceitam. Se eu, que não tenho convívio com ela, vou beijar a Coca, ela vai fazer o quê comigo? Rosnar. Ela vai bater o dente, meu. É. Já vai querer distância. Entendeu? Sim. Porque aquilo é uma afronta pra ela. Olha só. E aconteceu isso agora. Aconteceu Sim. domingo agora. A Coca tava lá e tinha visita lá em casa. O Marcelo. Marcelo? Foi o Marcelo, não te contei? Não. Cara, a gente sentado depois da janta no sofá e a Coca do meu lado e o Marcelo atrás da Coca. E ele começou a dar uns beijinhos na Coca, cara. Meu, ela deu ela abriu os dentes assim, ó, parecia um lobo mesmo, de verdade. Aí começou a rosnar, cara. E eu fiquei sem reação na hora. Falei, cara. Quem E que o é? Marcelo já. Aí a Camila já gritou lá, Coca! Aí a Coca foi lá pro quarto, deitou e ficou um tempo lá. Eu falei, cara, aí eu já fiquei, né, preocupado, porque realmente não conhece. Ela suporta porque é eu e a Camila que é a dona. Eu vi uma frase que o pessoal fala que assim, cachorro não é corrimão. Não é porque você viu um cachorro bonito que você tem que passar a mão. Uhum, Você não vê uma mulher bonita na rua e você vai passar a mão nela, uhum. né? Primeiro você tem que chegar e falar, nossa, que lindo seu Não. cachorro, eu posso passar a mão? Nem que você falar isso pra mulher, você não pode passar a Não mão. faça isso com mulher, cachorro. Cachorro. Mas eu digo assim, a gente não pode, é assim, você tá invadindo o espaço dele. Sim, É instinto, né? Viu? Territorialista, né? Então, e cão vive em matilha. Então, por isso que eu falo assim, você quer ter um animal, né? Você tem que conhecer ele. uhum. Ah, você gosta de correr 5 km por dia? Ótimo, vamos ter um Border Collie, um Labrador, um Golden, né? Você quer ter um Shih Tzu e querer correr 5 km por dia? Maluco. O Bacon, que era o meu cachorro, né? Ele... Foi muito bom. Bacon, né? Ah, A gente saía pra caminhar assim, se eu colocasse guia nele, coleira nele, ele deitava no chão e não ia. Tinha que ser solto. Aí ele é muito assim. E ele não descia do meio fio se eu não deixasse. Ele parava na beirada do meio fio, olhava pra mim e falava, pode ir. Aí ele atravessava a rua e saía pulando. Com ele, cara, uma vez eu fui dar Border 2 Collie? voltas na 4. Não, o Bacon é um Shih Tzu. é. O Border Collie era o Cadu. O Cadu, Ah. cara, eu tinha que soltar ele assim, ó. Ia na rua de cima de casa, tem 2 km de avenida. Eu soltava e ele ia sozinho. Voava lá no final, assim, voltava correndo.
Porque era meia hora por dia só de corrida que ele teria, né? É pouquíssimo pra ele. Então, mas aí a gente fala, tá vendo? É tudo isso que a gente acha que tá fazendo bem pro animal. E não tá. Que sentido, né? Ocorre muito lá. Só esse mês aí eu já atendi 2 atropelados. Que é aquela, eu vou deixar dar aquela voltinha na rua, porque ele já sabe onde é a rua, ele já conhece tudo e tal. Aí atropelado, um lá fraturou a coluna, outro fraturou a costela, teve perfuração de tórax. Por quê? Pensa que é igual uma criança de 3 anos. Você não vai deixar uma criança de 3 anos brincar sozinha na rua. Do nada ela vê uma coisa curiosa do outro lado ali, ela vai sair correndo. E nessa hora tá passando um carro, né? Às vezes uma distração, né? Uma bolinha que passou alguma coisa, não tem Andar noção. com o cachorro, ele sabe andar do meu lado. Mas do nada ele pode correr pra rua e eu não vou ter controle de correr, de se corrigir isso. E é onde ocorrem os atropelamentos. Isso eu vejo muito. Aí o pessoal chega brabo lá, fala, atropelou e não socorreu. Às vezes o cara nem viu que atropelou. O cachorro correu, entrou debaixo do carro e não viu. Só vai, o cara acha que passou em cima de uma pedra e vai embora. É E verdade. quando para, o dono do cachorro fica indignado. Como você atropelou meu cachorro? Aí vai os dois pro hospital. Na hora de pagar a conta, o dono do cachorro quer que quem atropelou pague. Muitos pagam. Mas judicialmente, ele não precisa pagar. Porque a responsabilidade é do dono do cachorro. Entendeu? Ele não subiu na guia para atropelar o cachorro. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar orientando, né? E isso lá nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, tanto do hospital como meu, a gente foca muito nessas orientações. Eu, como sou analista comportamental, eu treinei o Bacon, que eu colocava comida na frente dele, ele não rela até eu falar, pode. Ele não desce o meio fio sem mim. O Cadu, ele era bagunceiro, que ele veio com 7 anos pra mim. Mas assim, realmente, eu tive que treinar ele no ponto de... Ele foi meu laboratório, né? Na época que eu tava na graduação, ele subia, se ele subisse na minha perna direita com a patinha esquerda, ele já não ganhava comida. Ele só ganhava o petisquinho na hora que ele subia com a perna esquerda, com a patinha esquerda na minha perna esquerda. Se ele fosse de qualquer outro jeito, ele não ganhava. Então eu fiz uma modelação de comportamento nele impecável. Eu abro a porta de casa, ele não entra até eu falar, pode entrar. Se eu abrir o portão, deixar o portão aberto, ele não sai sem eu deixar. Mas o seu cachorro no meu caso. foi treinado. Isso. Isso que eu falo. Os cachorros cães, com certeza. eles não vêm com manual de instrução. Até mesmo porque o cachorro, ele não é diferente do humano nesse aspecto. Se você colocar um humano com 11 anos sem nenhuma orientação social, sem nenhuma orientação social, ele vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser também, tanto quanto um cachorro. É treinamento, modelação de comportamento. Então, mas aí as pessoas não têm esse conhecimento. Claro. Não têm esse conhecimento. Não. Então é o que eu falo. Até eu falo, eu quero ter uma Ferrari. Mas eu sei dirigir uma Ferrari? Se eu pegar uma Ferrari, o que acontece quando esses manobristas pegam e acabam com os carros na parede, não é isso? Perfeito. Não sabe andar, acha que é só acelerar e não é, é outra potência, é outra coisa. E cachorro é igual, entendeu? Eu quero ter um cachorro de guarda, eu tenho que saber qual é o limite dele. Ele é um cão de guarda, ele não é um cachorrinho de colo. E eu tenho que mostrar isso, que ele não... que ele pode, o que ele pode fazer. Porque um cachorro desse mal instruído, vamos dizer assim, ele é uma arma. Entendeu? Então, o que eu falo, tem um cão de guarda, invista num treinamento. Sim. Busca um adestrador. Eu tenho que ter confiança nele. Sim. Entendeu? Total. A Coca rosnou. Então, ela fez a linguagem, ela não mordeu, ela só avisou, se continuar eu vou te morder. Certo? E aí sua esposa teve uma postura e ela já entendeu quem é a líder. O que ela fez? Ela já saiu. Sim. Então, ela não vai morder o Murilo e a Camila. Mas quem invadiu o espaço dela, ela vai morder. Ela já avisou que ela pode fazer isso. E se ela morde esse rapaz que estava lá na sua casa, a culpa não é dela. Ele estava invadindo o espaço dela, o território dela. Né? E aí eu vou bater nela? Eu vou castigar ela por ela estar fazendo algo que é do instinto dela? Né? Então, não. Então, a gente tem que ter o conhecimento. Né? Esses dias uma cliente perguntou, Rogério, o que você acha do pastor de Malinois?
que é aquele cachorro que a Nossa, polícia corre pra usa, caramba. aquilo lá, entendeu? né? Com É a o cara Tasmania dos marrom, cachorros. entendeu? Ele, vamos dizer assim, que questão de inteligência, ele ultrapassou o Border Collie, que era considerado mais. Caramba. É mesmo? Só que é um cachorro que te testa todos os dias. Se você mostrar fraqueza para ele, Eita. ele vai aproveitar da Caraca. situação. Então não é um cachorro para qualquer um, Uhum. né? Qualquer um que eu digo assim que não tenha conhecimento. Que Eu tem não um posso processo de pegar liderança em cima do cachorro. eu não posso também. pegar um cachorro desse e achar que ele é um petzinho igual um maltezinho que eu vou carregar no colo, eu vou tratar como um bebê. Não Sim. tem como. Entendeu? Ele vai, uma hora ele vai mostrar para que ele serve. Eu tenho um amigo, o Henrique, ele tem um pitbull, chama Pandu. Uma vez eu cheguei na casa dele assim, aí eu olhei assim, né, ele bitelo assim. Aí eu olhei pro Pandu, falei, não entro. Aí ele falou, entra sim, quer ver? Pandu, vai pra casa. Na hora, o Pandu pulou uma gradinha, que era uma gradinha de geladeira, que ele colocou na frente da porta. Tipo, era aquilo que tava segurando o Pandu. Eu falei, eu não entro. Ele falou, entra, velho. Aí eu fui criando coragem, entrei. Cheguei, ele falou, Pandu, pode sair. Aí eu falei, tá maluco? Você tá doido? Aí o Pandu pulou, veio, me cheirou, abanou o rabinho, sentou, abanou o rabinho. Aí ele falou, aí quer carinho? Eu falei, não relo. Ele falou, pode relar. Aí eu relei assim e tal. Ele falou, não, eu fiz um... Ele adestrou o cachorro. Ele falou, ele é adestrado. Agora você já é família. Sim, o líder da matilha permitiu com que você entrasse. Uhum. Então, se ele permitiu, não oferece risco. É isso que eu falo, eu tenho um Rottweiler. E aí, pra quê? Pra tomar conta da minha casa. Aí chega alguém lá e fala, ô, é da luz, eu vim ver aí que deu um problema aí. Eu faço só um pouquinho que eu vou prender meu cachorro. Aí você vai e prende, o cara não é da luz. O cara vai e é um assaltante. Uhum. E aí eu tenho o cachorro pra me defender, Só que ele tá preso. só que eu não tenho controle dele e ele tá preso. Nossa. Diferente dele tá ali do meu lado, eu falo, pode entrar, Isso dá um corte legal, hein, mano? né? Uhum. Pode entrar que eu tenho o controle dele, Sensacional. entendeu? O seu Rottweiler é adestrado. Não, eu não tenho. Eu tô Ah, dando tá, um você foi uma- exemplo, foi assim, uma né? hipótese, Eu aham. falo assim, pode entrar, e aí o cara vai pensar, ele vai entrar com um Rottweiler olhando pra cara dele, mirando tudo, julgando ele ali. Cada movimento. Não vai, ele vai pensar Uhum. 2 vezes antes de fazer Sim. qualquer coisa. Mas eu tenho controle dele. Tipo assim, você já sabe. Quem chegar na tua casa já vai falar, não fica beijando a Coca, você sabe que uma hora ela vai morder alguém. Vai. Ela já deu sinal que ela É. vai fazer isso. Tem cachorro que deixa? Tem. Mas eu tenho que fazer essa socialização desde filhote. A Coca vivia no sítio. Cara, Né? é engraçado como que a Coca, ela adotou eu e a Camila. Porque assim, a Coca, ela viveu no tempo do sítio lá, com outros cachorros e mordendo um pé de carneiro. Cara, a Coca chega em casa, meu, ela espera pra fazer xixi. Ela é uma educação. Na Meu, loteria ela não pode abusar disso. não, exatamente. Meu, ela veio pronta, o Glaucio, ela não late, cara. Meu, é um cachorro. Eu falo, meu, o que é essa Coca? Ela não brinca nem de morder brinquedo. Às vezes eu dou uma instigada nela pra ver se ela dá uma mordida nas cobertas, alguma coisa. Não, cara, sossego. Só que assim, com quem é de fora, se abusar, não tem o que fazer. Então, assim, aí todo esse conhecimento que eu falo, eu tenho que buscar, Uhum. né? Então, quando a gente se forma, eu preciso saber. Porque que assim, a cobrança é grande, que o cara acha que você é veterinário, você tem que saber de tudo. Você tem que saber cuidar de uma cobra, de um carneiro, de um boi, de um cavalo, do cachorro e do gato. Se você não souber, você não é um bom veterinário. Então, já tem um julgamento. Aí você se sente quando eu me formei, você tinha que ser. Não tinha esse monte de especialização. Hoje tem. Hoje tem oftalmo, hoje tem psicólogo, hoje tem oncologista, hoje tem dermatologista, hoje, né? Então, assim, eu sou um clínico geral ali. Tá? Eu faço um pouquinho de tudo, né? Mas eu me preparei para isso, porque na minha época não tinha essa demanda. Uhum. Então, assim, o básico ali a gente já consegue desenvolver, o negócio complicou, a gente já consegue direcionar para um especialista e a gente tem que ver isso. E quando a gente sai da faculdade, a faculdade te dá uma preparação técnica. Hoje nem tanto. Hoje o cara quer que você saia de lá, pague e tá tudo bem. Se você não procurar conhecimento nos estágios, você não sai um bom profissional.
Todas as minhas férias, eu fiz estágios. Durante toda a minha graduação, eu não tive férias. Porque eu saía, a partir de hoje você está de férias, é um mês de férias. Um mês eu já ia para um estado, eu já ia para uma outra cidade, fazer um estágio lá com cavalo, fazer com clínica, eu só não fiz com gado, né? Com o resto eu fui em laboratório. Por quê? Porque eu precisava conhecer todas as áreas que tinham para ver qual eu me enquadrava melhor para poder ir, né? E aí você sai da faculdade com uma teoria, com a técnica. Então eu sou veterinário. Mas a faculdade não te ensina a mexer com pessoas. A faculdade, isso em vários cursos, não só na veterinária, a faculdade não te ensina a ser um vendedor. Você precisa se vender. Eu não posso atender um cliente de bermuda e chinelo. Que credibilidade eu passo? Né? Então você tem que saber se vender com a sua imagem. Né? E a faculdade não te ensina, e aí você tem que procurar. Então eu saí da faculdade, aí eu já fiz uma pós lá em cirurgia, em clínica, né, para ter uma noção melhor. Depois eu fui fazer uma pós da FGV de administração. Então eu fiz uma pós de administração. Depois eu fiz um coach na minha área, né? Então aí que eu conheci a psicanálise também. Então assim, saber lidar com os clientes difíceis, aquele cliente que gosta de ouvir, aquele cliente que não gosta de ouvir, aquele cliente que gosta de ser tocado, aquele cliente que não gosta de ser tocado, né? Então, de fazer a leitura corporal do seu cliente para você oferecer o que ele precisa, né? Lidar com situações difíceis na minha profissão. Então, aí o Rogério foi se preparando isso durante os anos. Né? Recentemente eu fiz um de coach, né? Então assim, para eu dar coach, eu recebi o coach, né? Para empresários. Então, para quê? Ah, Rogério, mas você vai largar a veterinária para fazer isso? Eu falei, não, mas eu faço uma coisa conjunta, né? Que eu consiga transmitir esses conhecimentos para essas pessoas que estão saindo hoje e não têm esse conhecimento. Porque não é sair, pegar um canudo e sair atendendo. Você tem que ter uma noção básica administrativa. O que é um DRE? O que é um fluxo de caixa? Né? O que é essa tributação? Então eu não posso, não, mas eu vou trabalhar para os outros. Mas você tem que ter uma noção básica disso. Né? Então assim... eu acho que é isso, né, Rogério? Eu falo isso dentro da barbearia mesmo, falo para quem quer se tornar barbeiro, para se desenvolver na comunicação, na venda. Então, qual que é o conselho? É trabalhar numa clínica, numa barbearia e pegue toda a bagagem, né? O que a gente estava falando um pouco antes ali agora, é a pessoa querer, igual a Priscila hoje cedo também falou, falar assim, deixa eu trabalhar um tempo para você, deixa eu aprender. Ter essa escutativa de aprendizado para não precisar passar pelo caminho que a gente passou. De pegar o facão e ter que fazer toda a trilha. Você já vai dar alguns caminhos que vão otimizar esse cara que tá entrando. Quando eu comecei, eu ganhava R$200, né? Vamos dizer assim. Eu não tinha internet para ficar pondo, eu não tinha chat GPT para pôr lá. O que é isso? Eu tinha que pegar um livro, eu tinha que estudar. Eu lembro o primeiro caso que eu peguei, assim, que eu nem imaginava o que era, um cachorro cheio de papiloma, que várias verrugas na boca. E eu falei, o que é isso aqui, gente? Eu nunca vi isso. Caramba. E eu não tinha para onde correr. Eu paguei a consulta na faculdade para ver como eles iam tratar aquilo, para daí eu depois aprender. Aprender com o quê? Mas eu paguei uma consulta para ter essa orientação, né? Mas eu tive atitude para... Eu não simplesmente falei, não sei, ou eu vou tentar isso. Não, vamos fazer o correto. Então, sempre que eu falo, a gente tem que procurar o conhecimento. E o Rogério, ele não gosta de ficar na zona de conforto. O sábado que eu fico em casa, alguma coisa assim, tá faltando alguma coisa, né? Só que a gente precisa saber também separar as coisas. Porque existe o Rogério veterinário, existe o Rogério família. O Rogério veterinário, o Rogério família e o Rogério dono de um hospital veterinário, que é outra coisa. E é outra situação. Então, por isso que a gente fala assim, o cara é veterinário, administrador e psicanálise. Então, tudo isso fala que parece que desencontram. Não, isso tudo tem um link muito Complementa. Forte. Porque eu trabalho diariamente com o comportamento tanto dos animais como das pessoas.
E eu preciso linkar tudo isso, né? E eu, às vezes, eu entro na minha recepção lá, tem um cachorro, de bater o olho, eu falo onde ele tá mancando, se ele tá com tumor ou não, só de bater o olho, porque a gente já tem um olho clínico. O que que aquele animal tá fazendo ali? E as pessoas, a gente acaba adquirindo isso também, né? Então eu tenho que chegar, por exemplo, eu sei quando o meu funcionário vai sair da minha empresa, de olhar para ele, de dar bom dia para ele. E eu já sei, esse pode preparar que já tá indo embora. Aquele que você dá bom dia, ele responde e não te olha. Ou ele dá aquele bom dia por obrigação. Você pode contar, ele não vai ficar na tua empresa. É verdade. Entendeu? Então, essas leituras a gente vai aprender com a vida, com o dia a dia. Sensibilidade mesmo, Né? Então, por isso que eu procuro esses conhecimentos e tento usar isso na minha vida, porque muito tempo da minha vida, o Rogério Pessoa se anulou. Certo? Para ser o Rogério veterinário, para conquistar o seu espaço. Né? Renúncia Muitas ou anulação mesmo? renúncias, Renúncia, né? né? E aí tem aquela coisa de não pertencimento ou não merecimento, que aí você tem que correr atrás. Né? Eu não dependo de ninguém. O Rogério depende do Rogério. Se o Rogério não correr atrás, ele não tem como ele dar uma ligada para alguém e falar, manda um dinheiro aí que eu tenho que pagar minhas contas. Não, o Rogério tem que pagar as contas dele. E o Rogério é responsável por mais 12, 13 pessoas que têm as contas dela para pagar. E aí eu tenho essa responsabilidade. E aí, tudo bem que a gente fala, a gente no avião caiu lá a mascarinha, você tem que primeiro se cuidar para depois você cuidar do outro. Mas muitas vezes o empresário, o que que ele faz? Vamos cuidar de toda a situação e o que sobrar fica para mim. Né? Quantas vezes, dia 25, 27, o Rogério não tirou o Prolabore dele ainda? Porque eu tenho que ajustar todas as contas, pagar todo mundo, para depois eu me pagar. Né? E isso a gente tem que cuidar, porque eu já estou numa fase que você vai desacelerando. Hoje eu não consigo fazer um plantão de madrugada. Porque hoje, se eu ficar uma madrugada sem dormir, eu vou ficar 5 dias para me recuperar. Para voltar de novo. Né? Então não tenho mais aquele pique que eu tinha antigamente. Né? E aí você tem que ver, porque assim, o tempo passa e passa muito rápido. Né? Então hoje eu tô com 48 anos. Então daqui para frente a gente tem menos que mais. E aí eu tenho que começar a mudar. O Rogério hoje está mudando alguns valores. Que antes você tem os valores de conquistar, de ter. Hoje, daí depois você tem de manter e depois você fala, né? Hoje a gente fala assim, né? Hoje a gente quer ter mais paz que razão. Né? Então você busca uma estabilidade, para você não passar nenhum perrengue, mas também você não busca aquela coisa, né? Preciso. Não, se eu ter é consequência. Sim. O que eu falo assim, eu não corro atrás do dinheiro. Eu faço o meu e as consequências acontecem. Exatamente. Né? Então, assim, eu penso assim, que a gente tem que fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. Mas eu não posso ser escravo dele. Eu não posso fazer tudo pensando só nele. Né? Que é um desafio também, né? É um Porque desafio. as pessoas, eu vejo que tem muito rico, que a gente falou, né? Rico, pobre, né? O cara que... Não, o cara tem tanto dinheiro que ele é pobre. E aí ele tem medo de desfrutar, viver um bom momento. Então, se permitir é muito difícil para algumas pessoas e tem que saber balancear isso, porque senão a vida passa. Eu tenho metas, assim, de quantas viagens eu vou fazer, para onde eu vou. Tá gelado o café, velho. Ô, Vitor. Vocês já tomaram café sem meu açúcar Deus. gelado, irmão? É alemão, né? Então, assim, a gente fala assim, a gente tem que ter esse discernimento. São fases da vida que a gente tem que ir aproveitando cada uma. Né? Na minha abordagem à logoterapia, a gente trabalha muito o conceito de liberdade e responsabilidade. Não existe liberdade verdadeira sem o bom senso da responsabilidade. Então, dia 27 não tirei meu Prolabore. Sim, é isso. Isso é ser adulto. Né? Nós não temos medo disso. Não. Por quê? Porque nós sabemos lidar com a consequência de entender que eu também sou empresa. Eu sou CNPJ.
CNPJ não é só aquele prédio. Aquele prédio não é o CNPJ. Aquele prédio é um endereço da cidade. O CNPJ é o que eu carrego, é o que eu sustento. Sabe por que muita gente não prospera, ou fale ou quebra? Porque eu não posso misturar o meu CPF com o meu CNPJ, entendeu? Então, que eu falo assim, eu tenho lá, vou tirar X. Então, tal dia eu vou tirar X. E eu não posso achar essa caneca bonita aqui e falar, meu, Vou comprar. eu vou pegar isso daqui, porque eu sei que tem dinheiro no caixa. Exato. Aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro é da empresa. Entendeu? Eu posso ter lá 300 mil na conta. Esses 300 mil não é do Rogério. Né? Esses 300 mil é da empresa. Então eu tenho que ter a saúde financeira, tipo lá no Covid. Né? Quem não estava estruturado, o que aconteceu? Quebrou. Né? Então eu tenho que ter condições, eu tenho que ter um caixa para eu manter a minha empresa pelo menos ali uns 2, 3 meses ali para eu conseguir dar meus pulos e correr atrás. Se eu não conseguir fazer esse caixa, e aí eu me embolar tudo, então eu vender o almoço para comprar janta, Que é o que né? muito empresário que eu já passei, né, que o cara que não tem uma educação financeira, e é por isso que é tão importante consumir esse tipo de conteúdo que a gente grava, Sim, né? sim. Porque, cara, como que a gente sofre por não ter essa sabedoria, essa E eu tenho na educação? cabeça, eu prefiro aprender com os erros dos outros. Eu não Com quero aprender com certeza. os meus erros. Eu quero aprender com erros dos outros. Eu adoro andar de moto. Às vezes eu pego no YouTube e fico lá vendo acidente de moto. Porque eu gosto de ver os outros se ferrar? Não. Eu quero ver o que aquele cara fez aquela curva e rodou e caiu. O que ele fez de errado? Porque eu não quero fazer na minha moto. Eu não tenho, não posso passar por aquilo que ele está passando. Eu não posso me machucar. Então eu vejo como aquele cara errou para eu não repetir o erro dele. E na empresa é isso. Então você tem que ter esse contato mesmo, um network, conversar com quem já fez, quem errou, para entender, né? Às vezes esse curso que eu fiz de coach era só com veterinários. Então veterinários do Brasil todo. Legal. Donos de hospitais, de rede de hospitais, né? Pra ter ideia, até o dono da Pet Loves, que é muito grande, você tem contato, né? Então, assim, para quê? Para entender. Esse outro agora são vários empresários de várias áreas. Então, o que faz de diferente? O que eu, na minha área, como que eu posso jogar isso na minha área para eu executar e não sofrer, né? Às vezes eu perco um tempo lá no YouTube, lá vejo aquele pessoal lá, os influencers, essas coisas. Como é que eu quero ser influencer? Mas como que o cara tá divulgando a empresa de alguém? O que eu posso pegar aquilo e divulgar a minha empresa? E não adianta eu querer contra. Nossa, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo, né, quer ser influencer, quer não sei o quê. Não, eu não posso. Se eu conseguir ser, ótimo. Se eu conseguir atingir, eu preciso pegar o meu nicho e saber vender para aquelas pessoas. O meu serviço, o meu conhecimento. Não adianta eu querer brigar com a internet. Não, isso não adianta. Ou eu me enquadro no que é hoje, né? Que antigamente não tinha isso, era boca a boca, né? E eu falo assim, é que a minha geração é uma geração ferrada. Ferrada que eu digo assim, bom sentido. Porque a gente pegou do analógico pro digital, a gente pegou todas as fases. Se eu pegar um Walkman hoje e dar para alguém de 20 anos, ele vai olhar aqui e falar, que diacho é isso aqui? Eu sei ligar aquilo, eu sei pôr o Rec Play, eu sei pôr o Rec Play, gravar, entendeu? Agora você dá, tipo, e também se tiver que fazer alguma coisa na internet, você vai fazer, porque você aprende, você põe lá no YouTube e tal. Então a gente é uma geração... Isso é muito legal de você querer se desenvolver, né? Porque também você tem que acompanhar. Entrar essa nova geração não é fácil, né? Ainda mais hoje que essa nova mesmo que tá chegando, que já nasce com o celular na mão praticamente. Né? Então a gente tem que... Mas aí o que eu falo? A gente tem comprometimentos que eles não têm. É, exatamente. E aí a gente sobressai. Não é que tá perdido para nós o mercado. Pelo contrário. Eles vão com o digital influencer, com o blogueirinho, com o famosinho, vai ver que era só exibição e vai procurar alguém que tenha fundamento.
E aí vai estar nós aqui. E é isso, Com o porque fundamento. daí o que que a gente faz? Eu sei fazer, eu sei executar. Eu não tô Uhum. vendendo algo que não existe. Sim. Né? O cara aluga lá um negócio lá e fala que tá milionário para vender curso, né? E não é isso. Mas a gente no dia a dia mostrando a sua rotina, né? Mostrando sua identidade. Você vê essas grandes empresas aí hoje, os donos dando a cara, Uhum. né? Mostrando. Você acha que o pessoal não tem curiosidade para saber o que que o Rogério faz de final de semana? Né? O que que ele faz? Né? Como ele tem? Às vezes eu posto lá, eu com meus bichos lá, meu negócio, um monte de gente fica curtindo. Uhum. Porque eu crio vínculo daí com a pessoa. Sim. Mas aí, assim, eu gosto de me expor? Não gosto. Eu ficar mostrando que eu tô tomando um vinho, que eu tô jantando, que eu tô. Não quero isso. Mas eu Uhum. quero mostrar que na minha área, né? Porque eu tenho empatia pelas pessoas que eu atendo. Porque eu sinto a dores que eles sentem. Meus cachorros lá, o mais novo lá, meu bicho mais novo, tem 10 anos. E aí, quando eu começo a imaginar ó, que a velhice tá chegando, o que, que pode acontecer, o que vai acontecer. E é inevitável mesmo que você seja veterinário. Então eu Exato. Porque é a lei sinto a natural. mesma coisa. Uhum. Entendeu? Então, mas eu tenho que mostrar que eu sinto a mesma dor que ele, Sim. né? Mas que tudo tem um custo, que o Rogério não tá lá só para ganhar, ele tá para ganhar, porque eu preciso me sustentar, né? Mas o Rogério entende a sua dor também. O Rogério tá lá pra ser Rogério. Não é Sim. só o que você tem ou o que você sabe fazer. É quem você é. Sim. Identidade. Identidade. Eu tenho que, às vezes, você tem que mostrar sua identidade para você gerar um vínculo e a pessoa. Por que que eu vou levar na Vetville e não vou levar no Sim. outro? Ter sua Não. comunidade. Eu me né? identifiquei ali, Sim. né? Eu tô aqui expondo, né, situações, fala, não, de repente é interessante mesmo isso, Sim. né? O cara não tá pensando só no meu bicho, tá pensando em mim também. De repente eu vou lá, já tô ganhando uma consulta junto, né? Então por isso que eu Uhum. falei, eu vou fazer psicanálise, porque daí eu consigo atender o dono e o cachorro e cobrar por isso, né? Então, é isso que me engrandece. E eu falo que eu sou um cara privilegiado por causa disso. Uhum. Porque eu faço o que eu gosto, Sim. né? E Sim. lá no lançamento do seu livro lá, né? Aquela frase lá, você tem que servir para ser servido, né? Ah lá, tá lá. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, assim, então a gente serve todo dia. Meu, não tem coisa mais gratificante que você pegar um animalzinho ruim, fazer uma cirurgia e depois você ver ele abanando o rabo pra você. Tá maluco. Doideira, né? Entendeu? Uhum. Você entregar pra pessoa ele bem, né? Você não espera, eu não espero gratidão do dono, essas Sim. coisas. O rabinho balançando, a hora que ele vai lá e come, Que legal, né, mano? entendeu? Uhum. Isso não tem coisa que pague. É gratificante isso daí pra mim. Entendeu? Então, assim, você fala, minha missão foi cumprida aqui. Com esse animal aqui, Sim. eu fiz o meu papel. E tem aquele que você perde, que você não consegue salvar, mas tem que falar, eu fiz o meu melhor por ele. Né? Então eu consegui chegar. Então o tempo de vida que ele teve, eu fiz com que ele tivesse uma qualidade de vida e não tivesse nem não sofrer. E ao mesmo tempo, dar amparo para essa família que está perdendo esse cachorro. Não é esse cachorro, gato, aqui a gente fala cachorro porque é mais comum assim, Sim. mas esse animal que está na família, muitas vezes o animal é mais velho do que os filhos da pessoa. E aí quando perde, você sabe o impacto que isso causa numa família? Meu cachorro tem 17 anos, meu gato tem 17 anos, Uhum. meu filho tem 15, 14. Tá a vida Ele toda nem junto. conhece a vida sem o cachorro. Não sabe o que é sem ter. E do nada, ou esse animal deixa de existir ali. O ecossistema Como muda. que fica essa pessoa, essa criança, esse adolescente, né? Não, e muda até a vida mesmo do adulto, né? Eu falo pela minha mãe que tem o TED, ela tem o TED quando eu saí de casa mesmo. Ela se sentiu mais sozinha e ela tinha um companheiro, um parceirinho ela tem ali, um né? O companheiro. cachorro. Então você vê uma pessoa que às vezes perde um animal, é um impacto gigante na vida da pessoa. Eu perdi a Luca, mas antes da Luca eu perdi a Julie. A Julie fez eu não querer mais cachorro. Eu fiquei dos meus 15 anos até os 28
sem querer cachorro, com medo de me apegar, porque eu sabia o que era a dor do luto do meu pet. Então. Eu perdi a Julie com 14, 15 anos e fiquei até os 28 falando, não quero cachorro. E tivemos a Luca nesse meio tempo, e a Luca foi um cachorro que eu amei muito, que passava a madrugada sentado no chão, fazendo carinho nela, olhando pro céu. Mas sempre pensando, um dia ela vai morrer. Então, é isso. Eu tô até para fazer alguma coisa, né, alguma matéria, alguma coisa nesse sentido. Porque o luto dos animais é ignorado. As pessoas acham que é besteira. E a gente tem que passar por esse. Eu tive uma labradora que morreu com 16 anos. Eu até brinco que ela viveu mais comigo do que minha mãe. E eu tive que sacrificar ela. Você teve que sacrificar ela, tipo, você pediu pra alguém sacrificar? Não, eu mesmo. Amado. Porque eu não aguentei de ver o sofrimento dela. Entendeu? Ela tava com problema, falência renal, e ele tava convulsionando, e aí um dia eu vi e falei, você não merece isso. Sentei do lado dela, chorei, e depois eu fiz. Caramba. Entendeu? Você acha que é fácil? Eu fiquei 1 ano sem bicho. 1 ano. Porque você tem que passar aquilo. Ela andava de moto comigo, ela ia em churrasco da faculdade comigo, ela, né, quando eu comecei a namorar, a minha esposa já tinha ela, né, e ela ignorava a minha esposa. Com ciúme. Ela tinha o quarto dela, então assim, ela viveu comigo, né, então assim, quando ela foi, não foi fácil, né, e aí o que eu falo assim, quando a gente perde, primeira coisa, eu ouço muito isso. Nunca mais eu quero ter cachorro. Eu falo, peraí. Mas vamos pensar. Ele viveu 15 anos. É um ciclo. E esses 15 anos de amor não valeu nada? Uhum. Né? Então você está se privando do amor do animal porque você não quer perder lá na frente. Não. Ele tá ali para te ensinar alguma coisa, uma resiliência, com certeza. como lidar com situações, como demonstrar o seu amor, o seu carinho, né? Então ele tá ali, mas ele tá ali para cumprir a missão dele. Exato. E depois que ele cumprir a missão, ele vai embora, né? E aí, como que faz? Eu não quero mais ter essa sensação. É que eu falo, qualquer animal, ele é muito mais barato que qualquer tarja preta, né? Eu falo assim, eu dei um cachorro para minha mãe que ela se transformou, né? Então, assim, hoje ela vive, ela deserdou todos os filhos, mano, né? Uhum. E hoje ela se dedica àquele cachorro. Então ela acorda, ela quer dar comida, ela vai, faz roupinha para ele, ela vai, entendeu? Que legal. Então, assim, porque existe aquela coisa do síndrome do ninho vazio. Uhum. Os filhos vão casando, vão crescendo, vão saindo, e as pessoas de idade como que ficam? Porque daí liga para um filho, não tem tempo de falar, não tem tempo de escutar, não tem tempo. E aí o animal de estimação, como ele completa isso? Qual que é a sensação que dá para uma pessoa dessa, assim, depois que tá uma certa idade e os filhos saíram de casa? Eu sou útil para alguém. Alguém depende de mim ainda. Sim. Porque ela vê que os filhos não dependem, né? Cada um tá com a sua vida. Que filho é para ver para o mundo, né? Mas diga assim, mas eu tenho um ser vivo que depende de mim ainda. E aí, isso me dá ânimo para acordar de manhã. Isso me dá ânimo para eu continuar vivendo, Sim. né? Uma coisa que você falou, né? Às vezes o sentimento do luto é negligenciado. No setting terapêutico, as pessoas têm vergonha de falar que tá sofrendo pelo pet. Uhum. Eu tinha uma paciente que ela não posso falar muita coisa por causa do sigilo e tal, mas vou parafrasear para não dar suspeitas, mas o gatinho dela morreu, 17 anos o gatinho dela tinha. E aí ela triste e eu olhando e falando, meu, mas eu não sabia desse fato, né? O que será que tá acontecendo? Ela não tá bem, mas ela não tem razão para não tá bem. Não cabia na análise. Eu estava fazendo análise existencial e não cabia. Eu olhava e eu falava, meu, o que aconteceu? Aí eu falei, meu, aconteceu alguma coisa de diferente? Aí ela falou, meu gatinho de 17 anos, ele morreu. E ela tinha 31. Então, metade da vida dela, ela tinha o gato. Ela mudou de cidade, de 8 cidades de distância, e veio só ela e o gato. E era o parceiro dela. E depois a família veio.
E aí era um gato que já tinha, né, ultrapassado os prazos de validade, de vida, de vitalidade. E estava superando cada um dos desafios. E todas as vezes que falaram, ó, agora vai, não foi. E vai, não foi, vai, não foi. Aí quando disseram, ó, vai, ela falou, não vai. Por conta de uma segurança que ela gerou, ele morreu, ela não quis falar sobre. Por quê? Porque ela achou que ela ia ser julgada. Eu falei, Uhum. não, vamos viver esse luto, sim. Vamos viver esse luto, sim. Foram 3 semanas trabalhadas, assim. Ficamos 2 empacadas porque eu não sabia. E quando ela falou, foram 3 semanas, ela conseguiu vivenciar o processo do luto, né? Ela entrou no processo do luto finalmente e se descontaminou daquilo que estava retido, né? Aí E você ela, tem que passar por isso. e aí ela começou a viver o luto e hoje ela tá, tipo, super, super tranquila quanto a isso. E tem um novo pet. Não é, porque eu falo assim, é gratificante, cara. Você chegar em casa, o carinho que eles É. dão, o amor que ele dá, isso transforma. Isso Não, e o pior é que transforma. você sai, tipo, eu saio da Coca tá lá, eu saio 40 minutos, cara. Eu volto, ela já tá doida de novo. É muito legal, é gostoso É demais. um amor sincero que a É, gente não vê nas pessoas, é. entendeu? Só que assim, a gente tem que dar tem o espaço dele, O Uhum. Lucas né? Canos, ele falou uma coisa legal. Ele falou que o cavalo, ele, ele não tá nem aí porque aconteceu lá atrás. Ele tá preocupado com o presente. Eles não têm uma memória, vamos dizer assim, assim, Fatos. não é memória. Se eu judiar, ele vai saber quem judiou, Uhum. né? Ele vai guardar, porque o Trauma, animal, né? ele tem a leitura. Ele sabe Sim. quem é bom e quem é ruim. Aham. Pela energia dele, pela postura, ele sabe, ele lê. É isso que a gente tinha que aprender com eles. E é incrível, cara, porque, tipo, eu sou um cara grandão e o cachorro nunca avança em mim, nunca me morde, nunca. Eu chego assim, aí eu chego, os gatos vêm, pulam no meu colo, o cachorro vem, já pula no meu colo. E eu, como eu tinha a questão da Julie, eu era resistente com o animal. Eu Uhum, criar um bloqueio. não quero me apegar. Aí eu fazia um carinho já. Eu mesmo empurrava assim, vai lá brincar, vai. É, mas eles. Super, velho. Sim, Super, e super, aquele que super, fala super. que não gosta é aqueles que eles vão atrás. Todo mundo da casa quer, o pai não quer. Aí arruma o bichinho. Bacon, O cara. bichinho fica lá no pé dele. Entendeu? Porque Fica. fala, eu preciso conquistar esse. Fica. Demais. É Né? doido isso, né? Demais. E aí que a gente fala, né, nessa questão assim de que eles vão, por exemplo, vai cachorro muito brabo lá. Aí morde o dono. Daí a gente vai, pô, coloca na mesa, faz o que quer com ele. Aí o cara fala, meu, como que vocês fazem isso? Por quê? Aí tem as coisas. Ali é o meu território, eu não tô mostrando medo. Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Entendeu? E ele fala, peraí, todo mundo tem medo de mim, esse cara não tá mostrando medo. Como que ele sabe que a pessoa tem medo? A primeira coisa que a pessoa faz é liberar adrenalina, né? Cheiro, né? E aí a adrenalina tem cheiro, a gente não sente, mas eles sentem. E aí se eu não tô liberando, você fala, peraí, deixa eu sentir o terreno aqui. E aí você vai, você Uhum. pega e você faz o que você quer. Entendeu? Mas aí você tem todas as técnicas, como que pegar, o que fazer. Então isso é muito importante, né? Então eu acho que em qualquer área, você tem que saber, primeiro tem que conhecer a sua área, né? Depois você tem que conhecer um pouco a área que não é a sua, mas que você depende dela também. Eu conheci uma moça que ela é veterinária e um dia ela pegou e falou assim: como que você escolhe o pet shop do seu cachorro? Nem respondi, eu não tinha resposta, cara. Como que escolhe o pet shop? Quem pensou nisso, mano? Sim. Não é igual você, muitas coisas. Por que você foi naquele, né? Então, assim, a gente fala, graças a Deus, a gente tem algo que é muito difícil, mas que a nossa empresa consegue, que é a indicação, né? Hoje é muito difícil, assim, é o maior marketing que existe, qual que é? A indicação, é o Uhum. boca a boca, né? E eu falo que 70, 80% do nosso, que a gente faz uma pesquisa mensal, você chegou lá, eu vou te perguntar como que você chegou lá. Ah, fulano falou pra eu vir, cicrano. E aí, as indicações, e hoje é muito difícil isso, né? Então, quando isso acontece, é onde fala, estamos no caminho certo.
Agradamos todo mundo? Não, mas nem Jesus fez isso, Uhum. né? Mas a gente faz o melhor e o impossível para tentar agradar as pessoas, né? De fazer o melhor, né? Tanto pro pet como que... E aí o que eu falo, que hoje minha empresa tá com 15 anos, Parabéns, que legal. né? 15 anos é tempo, hein? Então, assim, nós temos 15 anos de batalha, Uhum. né? Tem dia que você acorda e fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Né? Que você enfrenta ali e vai. E igual eu já vi, né? Pessoas que não são leais a vocês e você abriu a porta. E tem dia que, assim, teve uma época que eu ia pra empresa e falava, meu, de onde vem a facada hoje? Né? De você chegar na empresa e falar assim, meu, de onde vem a facada hoje? Porque você levou uma recente e você fala, puta, pessoas que você abre a porta da sua casa, que É. frequentam e te dão. Mas o que eu falo assim, mas a gente não pode se desmotivar por causa dessas pessoas. Uhum. Porque existe esse tipo de pessoas. E eu sou grato dessas pessoas que apareceram na minha frente. Porque isso eu vejo como assim um aprendizado. O que eu errei, porque se essa pessoa fez isso comigo, quem errou foi eu. Uhum. O responsável daquilo sou eu. Sim. Não é essa pessoa, né? Então assim, não tenho mágoa de ninguém. Eu falo assim, meu corpo, minha mente, minha saúde é muito importante para eu deixar que qualquer outra pessoa entre nela e machuque, influencie. Tudo bem que no dia, na hora do ódio ali, você, né, você fica puta da vida. Mas não, eu toco minha vida, né? Eu toco minha vida. Vou dormir, eu agradeço a Deus. Eu acordo, eu agradeço a Deus. E não peço, eu só agradeço Uhum. tudo que eu tenho e o que ele quiser me dar, recebo, né? E tô aqui. E essas pessoas que vêm, aparecem na minha vida, eu vejo como o quê? Rogério, isso é um ensinamento. Porque lá na frente você tem uma coisa muito melhor. E isso daqui vai te ajudar a alavancar. Preparar, né? Para quê? Para você não cair de novo numa cilada dessa. Porque Sim. hoje é uma coisa pequena, mas amanhã pode ser uma coisa muito maior. E aí você vai receber isso daí e você não. Que se você não tivesse ensinamento hoje, você vai perder maior lá na frente, mais lá na Uhum. frente, né? Então eu vejo isso como aprendizado, tanto as pessoas boas como as pessoas ruins que aparecem na minha vida, né? Sim. Então eu vejo assim que é constante, né? Acho que a vida do empresário aí é aprendizado constante. A gente está numa situação aí que a gente não sabe para onde vai, qual é a maré que vai. Mas eu não posso ficar pondo culpa em governo, culpa nas pessoas, eu tenho que fazer o meu, né? Governo vem, governo vai, independente de qual é, quantos anos isso vai, né? Se a gente não acorda de manhã e não vai correr atrás do nosso, ninguém vai correr atrás, né? E a vida é muito curta, muito curta, né? Então a oportunidade que eu tenho de viajar, eu vou, a oportunidade que eu tenho de ver meus pais, eu vejo, de falar para as pessoas que eu amo, que eu quero estar perto, eu tô, né? Então assim, e a gente está presente, eu estou aqui presente, meu celular está desligado, eu não estou preocupado com o que está acontecendo lá na clínica agora, porque eu estou aqui com vocês. E eu aprendi isso, eu tenho que estar meu estado de espírito aonde eu estou. Eu estou aqui para falar da minha vida, de falar das minhas experiências, eu vou falar, mas não estou preocupado se tem algum bicho lá sem medicar, porque eu tenho pessoas responsáveis que estão lá para fazer, né? E saindo daqui, eu vou trabalhar, daí não estou preocupado com qual é a repercussão que vai ter aqui, porque eu tô lá, já passou aqui, Uhum. né? E eu tenho que olhar para frente agora, Sim. né? E depois ver o que aconteceu, como aconteceu. Então, assim, de estar estado de espírito, onde eu tô é onde eu quero estar. E se eu vou viajar, eu falo, não me liguem. Não me liguem. Porque te ligam, ó, aconteceu tal coisa. Eu tô lá no fim do mundo, não vou resolver de lá, Sim. vou ficar com aquilo na cabeça e não vou curtir onde eu tô. Porque eu vou estar preocupado com o que aconteceu aqui. Exatamente. Então, fala, resolvam. Pegou fogo, eu conto a cinza depois. Não vou resolver nada de lá. Então, eu Porque senão você não vive aqui, não vive lá. não vou sofrer com ansiedade, né? Então, o que eu tento, sei, não é fácil, tá? Mas digo assim, eu não vou ter depressão, porque eu não vou viver do passado,
O que aconteceu, aconteceu. Para mim é um ensinamento. Não vou ser ansioso, porque eu não vou viver, não sei se eu vou chegar no futuro, né? Futuro a Deus pertence. Então não vou ficar com aquela ansiedade, vai acontecer. Eu vou viver o hoje. Hoje eu tenho controle de estar aqui, de estar falando o que eu quero, como eu quero. Esse momento agora eu tenho controle. Agora os outros eu não tenho. Então a gente tem que viver o presente, né? E na empresa que eu falo, é um dia após o outro, né? E a gente tem que ir crescendo e aprendendo e dividindo aí, ó. Perfeito. Constante. Sempre, né? Sempre, sempre. Né? Cara, que alegria, hein? E das trilhas aí? Conta um pouquinho pra nós. Você gosta, né? Eu vejo que você... O Rogério é meio... Chegamos de bronca aí. Como é que é? Fala pra nós. Não, a gente tem que ter uma válvula de escape, né? Então, tudo a gente tem que ter uma válvula de escape. A minha tá meio falha. E eu preciso ter uma válvula de escape, né? Então, vamos já negociar a bronca ali. Então, o que eu falo assim, a gente tem que ter uma válvula de escape. Porque senão a cabeça pifa, né? A gente não aguenta e a nossa mente, o nosso corpo é uma máquina. Então, você tem que ter, ou vai lá dar tiro, vai num negócio de tiro, ou vai, né? A minha, assim, eu pego uma moto e vou para Pongas, para mim, minha cabeça... Reabasteceu já. Entendeu? Né? Recentemente aí, não muito recente, mas assim, nós fomos pro Chile. 7.900 quilômetros. Foi de moto? De moto. Caramba, que legal. Falei, Rogério, e aí? Você andava 8, 9 horas por dia numa moto? Aí você fala, o que você pensa? Não sei o que eu penso, cara. Só vai. Só vai, só curte, né? E por que eu gosto de viagem de moto? Porque daí eu saio da minha zona de conforto. O que é minha zona? Eu passo frio, eu passo calor, eu sinto fome, eu me molho, tem os perrenguinhos, você se perde, você entra numa estrada de chão, não é aquela estrada, entendeu? Então você sai, aí você sabe como lidar com as situações. Como recalcular a rota, né? Entendeu? Então eu saí eu tô num país que eu não falo a língua, que eu não entendo. Então isso, assim, eu adoro viajar por causa disso, porque eu troco experiências, eu vejo, eu gosto de ver cultura, né? A gente viaja, eu e Eliana, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente pega um guia, né? Vamos conhecer tudo, porque assim, o guia vai poder falar a história daquela pedra, daquela igreja, daquela, entendeu? E aí eu vou conhecer o que é história. Aí eu chego pra ele, só que nós já fizemos isso, a gente pagou, vamos por aí, R$100 pra um guia. A gente tava em Cartagena. Ele mostrou toda a cidade amuralhada, mostrou tudo. O período todo. Aí depois a gente falou pra ele, agora eu quero que você leve aonde vocês vão. Onde vocês comem, onde vocês bebem, o que vocês fazem. Vamos sair do turismo. Entendeu? Legal. Nós fomos para um lugar, sentamos lá, o cara super culto, os filhos médicos, tudo nos Estados Unidos, tal. E ele guia. E ele era historiador, professor, tal, e guia. Sentamos lá, sentamos no meio fio. Ficamos lá conversando, comendo um negocinho, bebendo, tal. Quando a gente levantou, eu fui levantar para pagar, já estava pago. Caramba. O que eu paguei pra ele seguir, ele pagou pra nós, pra gente trocar experiência. Que legal, cara. Entendeu? Isso pra mim conta muito. Né? Então, que eu falo assim, a gente tem que ter um tempo pra nós, pra sair, conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas, né? E nós gostamos muito de mato, muito. Né? Então a gente faz trilha, a gente vai, né? Nós fomos o ano passado, esse ano, nós fomos pra Serra da Canastra, ficamos 9 dias lá, enfiado em cachoeira, subindo morro, descendo morro, né? Então assim, e são coisas que eu falo assim, ninguém vai tirar da gente. Ninguém vai tirar da gente. E você volta renovado que você aguenta mais um ano tranquilo. Né? Eu até brinco com os colegas e falo, não, isso é recomendação médica, viajar a cada 3 meses, né? Então assim, e é gratificante, mas isso é o quê? É uma válvula de escape.
né? E as trilhas é muito bom, porque você cai num buraco, você tem que tirar aquilo, o carro de dentro do buraco, você tem que guinchar, você tem que ajudar as outras pessoas, né? Você tem dificuldade. Isso mostra resiliência, isso mostra, né, como viver numa sociedade, Ou não podia ir fazer né? uma trilha, né? Vamos, rolou. Com Então, eu certeza. arrumo a trilha pra gente ir. Aí, ó. Então bora. Já tá fechado. Eu sou corajoso, hein? Que show. Legal. Se você tivesse... Faz a frase. Cara, fala aí, Rogério, pros animais, pras pessoas, todo mundo vai te ouvir, né? Deixar uma mensagem. conselho. Se eu pudesse te dar um conselho pra Os quem tá em cavalos. casa, pra quem vai te ouvir lá, olhando na câmera lá, ó, fale um conselho, uma frase que você quer deixar. Gente, vamos amar os animais e vamos amar as pessoas, porque hoje tá tendo muita inversão de valores, né? Hoje o ser humano não tá valendo muita coisa, não. Tudo bem que ele faz por merecer, mas a gente tem que saber amar as pessoas, né? Ajudar o próximo. Os animais é muito importante na nossa vida, mas a gente não pode ter essa inversão. Hoje você vê alguém agredindo outra pessoa na rua, ninguém se mete. Uhum. Mas você vê alguém ameaçando chutar um animal na rua, a confusão que se torna, né? É muito grande. Então, assim, vamos nos amar o próximo, né? E aí a vida vai ser leve e constante. Olha aí. Toma. Né? Receba, obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço de coração aí essa oportunidade aí, tá? De estar com vocês. E obrigado pela parceria, sua né? história, é um prazer. Pela parceria, ele cuida da Coca lá na Vetville, hospital, 24 horas. E vamos pra cima, né? Sempre. E quem quiser saber mais orientações sobre animais, sobre cuidados, de estar acompanhando o nosso dia a dia, né? O Hospital Veterinário Vetville e o Rogério Silva, né? Nossos Instagrams lá, a gente tenta sempre estar alimentando, mostrando o que tem de novo para os animais, como é o nosso serviço, como que é o nosso dia a dia, como que a gente se dedica, né? Hoje nós temos lá, a gente tem até uma certa dificuldade com isso, mas a gente tem 24 horas, tem um veterinário responsável pelo seu pet lá. A gente não coloca lá e vai embora para casa e no outro dia vê o que aconteceu. Não, 24 horas tem alguém responsável por o que está acontecendo. Caraca, isso é massa, hein? Gente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando da minha empresa Tamo aí. junto, louco. Da minha vida aí. Valeu, gente. Sucesso aí pra daquela vocês música aí. agora. Imagine on the people. Dream in the world.